pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de dezembro. No mês de dezembro eu li muita coisa legal, muita coisa mesmo, assim, não tanto em quantidade, mas os livros que eu li foram muito legais. E eu inclusive até propus uma maratona do desespero aí pra vocês na última semana do mês de dezembro, juntamente com a Thaís do Pronome Interrogativo, com a Mel do Literaturice e com a Made do Dear Made. Essa maratona me ajudou a dar uma aceleradinha e finalizar algumas leituras no mês de dezembro, mas mesmo assim eu não consegui cumprir as 4 metas que eu me impus, e logo mais no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês quais eram as metas e o que eu consegui ler dentre essas metas, enfim. Logo no comecinho do mês, o primeiro livro que eu li, que foi uma leitura super rápida, foi o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Tem vídeo aqui no canal com 5 motivos pra você ler Dois Irmãos, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E, gente, eu fiquei apaixonada, assim. O livro é de uma intensidade e de uma qualidade literária e até poética, digamos assim, porque a forma como o autor narra essa história é tão bonita, é tão visceral, te deixa, assim, com o coração meio que saindo pela boca, sabe, várias vezes, que é impossível você não se sentir tocado pela escrita e por essa história. Eu não vou falar muito sobre o que se trata esse livro, porque eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, até já me ouviu falando, inclusive, que é a história de dois irmãos gêmeos, Jacob e Omar, que tem uma rivalidade, assim, crescente, né, que vem desde a infância e eles levam isso com eles pro resto da vida, e isso acaba acarretando, sabe, consequências pra família inteira e pra outras pessoas. E eu não vou realmente falar muito mais do que isso nesse vídeo, justamente porque tem a resenha aqui no canal, tem os 5 motivos para ler essa história, então assistam lá porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem muita informação extra, então assistam. E logo após terminar Dois Irmãos, eu peguei estas lindezas aqui, que é Bear 2 e Bear 3, eu já havia lido o volume número 1, e gente, eu enrolei um pouquinho pra ler, não sei porquê, na verdade não surgiu o momento, quase que não cabem eles aqui, né, no vídeo. São quadrinhos lindos, feitos pela Bianca Pinheiro, e eu não sei se vocês já conhecem, assim, essa história. Essa é a história da Raven, que é essa personagem aqui, e o Dimas, e ela se perdeu dos pais no volume número 1, e até aqui onde eu estou, no volume número 3, né, eles estão em busca de encontrar os pais dela. Ela tem um poder especial, inclusive, e ela pede ajuda ao Dimas para que eles, né, saiam nessa aventura em busca dos pais dela. É muito, 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 muito fofo. É assim, fofurice, assim, demais. Chega, assim, não dá nem pra explicar o quão fofo. Tanto, assim, o traço, os desenhos, né, em si, as ilustrações, as cores, quanto a história. Dá pra dar risada, assim, altas risadas, inclusive. Esse aqui se passa em grande parte no mar, né, então ele tem todo esse tom de azul maravilhoso. E esse outro aqui é uma outra aventura, né, deles, que já não é no mar, né, enfim, então ele é todo mais coloridinho. É, assim, indico de olhos fechados pra quem gosta de quadrinhos, coisas fofas, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E logo na sequência eu peguei o livro Nossos Dias Infinitos, da Claire Fuller, publicado pela editora Morro Branco, pra ler, e me surpreendi muito porque eu via essa capa toda fofinha, toda linda, e eu não imaginava que esse livro tinha uma história tão tensa e pesada. Esse livro conta a história da Peg, na verdade ela mesma é a narradora, ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu com ela quando ela tinha 8 anos de idade. Ela já é adolescente aí na fase em que ela vai contar pra gente a história, e ela vai contando como que ela foi meio que levada a morar no meio do nada, no meio de uma floresta sem recurso praticamente nenhum, somente com o pai dela, e como eles sobreviveram por ali 9 anos. Isso não é spoiler, tá, gente? Tem aqui na sinopse, inclusive, essa é a trama principal, assim, da história, mas existe muita, muita coisa, assim, a respeito dessa história que eu não posso nem começar a contar pra vocês, porque eu tenho muito medo de ser spoiler, mas, assim, não se preocupem, isso que eu falei não é spoiler, tá, gente? É só, assim, a premissa mesmo, e é uma leitura muito boa, assim, eu li muito, muito rápido, eu ficava super ávida, assim, pra saber o que ia acontecer nessa história. Então eu indico muito, muito esse livro pra vocês. E logo depois dessa leitura eu peguei um outro livro da editora Morro Branco, que é o Tudo que Deixamos para Trás, da Magia Lund. Esse livro também, gente, assim, foi praticamente um soco na boca do estômago pra mim também, porque ele conta 3 histórias que acontecem no passado, no presente e no futuro, em lugares diferentes, né, países diferentes, inclusive, e são histórias que têm algo em comum, que a gente só vai descobrir, assim, como que elas se entrelaçam lá pro final do livro, mas todas elas retratam ali uma vida familiar e uma certa preocupação com o que a gente vai deixar
deixar de herança para os nossos filhos, assim, os personagens, né, os protagonistas dessas 3 histórias têm essa preocupação. E a todo tempo a gente está exposto a essa relação familiar conturbada que existe nessas 3 histórias. E o mais interessante é que a temática que une essas histórias é justamente o desaparecimento das abelhas. Por isso que esse livro tem essa edição toda linda, maravilhosa, e esse design todo caprichado aqui com relação às abelhas. O livro trata o tempo todo dessa questão da preservação da natureza e das abelhas e as consequências que a não preservação desses recursos naturais vai causar ao ser humano a curto, médio e longo prazo. Então a gente vai conhecer 3 histórias que estão muito bem entrelaçadas, sabe? É um enredo muito costuradinho, muito bacana, e isso me chamou muito a atenção, porque a todo momento eu ficava tentando fazer conexões entre as 3 histórias, e o livro também traz toda essa sensibilidade com relação às famílias, então eu achei muito lindo, muito, muito bom. E o último livro que eu li antes da Maratona do Desespero começar foi O Fantasma da Ópera. Eu vou deixar a capinha dele aqui porque eu li em e-book no Kindle, então tá aqui, foi nessa edição aqui que eu li. Só que, gente, eu não gostei tanto quanto eu esperava gostar, não sei exatamente porquê. A leitura não me prendeu, eu fui meio que arrastando, e isso deixou o meu final de dezembro um pouquinho atrasado com relação às leituras, porque eu demorei muito mais tempo do que eu imaginava demorar com essa leitura. Basicamente, o livro conta a história de um fantasma que não é necessariamente um fantasma, mas eu não vou dar detalhes a respeito disso pra vocês. Enfim, esse fantasma, ele assombra, digamos assim, o teatro, de forma que ele meio que chantageia os donos do teatro pra pagarem coisas pra ele, enfim, darem vantagens pra ele dentro do teatro. Só que ele se apaixona por uma das meninas, né, que se apresenta ali no teatro, e não só ele, um outro rapaz, um visconde, se apaixona também por essa menina, e eles ficam meio que naquela coisa ali pra conquistá-la, e eu não consegui ter um apego, assim, pelos personagens, sabe? Nem por essa protagonista, nem pelos 2 que se apaixonam por ela, né? Nem pelo Visconde, nem pelo que se chama, acho que é Raul, e nem pelo fantasma em si. Eu acho que eles não me cativaram, sabe? Os personagens, o clima. Tem muita coisa de perseguição, sabe? Assim, muito vai e volta, assim, e eu achei um pouco enrolado. Não sei. Eu fiquei me sentindo até culpada de não gostar, porque é uma obra clássica e tal, e a maioria das pessoas gosta. Eu sei que muita gente ama as adaptações, assim, pra cinema, pra teatro, mas o livro em si não me prendeu. Mas nem tudo está perdido. Vamos falar aí da última semaninha de dezembro, que foi a semana da maratona, que eu consegui ler nessa semana. Eu havia me proposto ler 4 livros nessa última semana. A louca, né? Esses 4 livros aqui, sendo que todos os contos de Clarice eu iria ler, assim, uns 2, 3, 4, 5 contos, alguns contos, quantos eu conseguisse, na verdade. E o que eu consegui ler foi, na realidade, o Charlotte's Web, que eu consegui ler realmente dentro dessa semana, e foi muito, muito bom. Se eu não tivesse gravado ainda aquele vídeo de melhores do ano, com certeza esse aqui teria entrado também nos melhores do ano, então menção honrosa pra esse livro. E apesar de ser um livro infantil, né, que abrange aqui os temas de amizade, lealdade, companheirismo entre animais de uma fazenda, né, ainda assim ele conseguiu, assim, super me cativar, me fazer me apegar totalmente aos personagens, pra vocês verem só. E esse livro conta a história do Wilbur, que é esse porquinho aqui, e do momento em que ele se dá conta de que ele vai virar, sabe, linguiça, torresmo, tudo isso, quando ele se dá conta de que ele não tem tanto tempo de vida, assim, e ele fica meio desesperado, ele vai em busca de encontrar um amigo. Ele é um porquinho muito delicado, muito sensível mesmo, e ele procura uma amizade sincera e tal, e ele acaba encontrando essa amizade em uma aranha, que é a Charlotte. Ao contrário do Wilbur, Charlotte é uma personagem muito forte, muito confiante, cheia de altas ideias, grandes ideias, e a grande ideia dela é como salvar o Wilbur. Então ela vai bolar um plano aí pra salvar a vida do Wilbur. E, gente, eu não vou contar muito mais nem o que acontece, que talvez vocês já conheçam, né, quem conhece histórias infantis e tal, mas é muito, muito fofo, muito lindo, assim. Eu chorei em alguns momentos quando eles falam muito sobre vida e morte, assim. Apesar de ser um livro infantil, é um livro muito tocante. Indico muito pra vocês. Logo depois de Charlotte's Web, eu resolvi pegar esse aqui pra ler, que foi As Memórias Perdidas de Jane Austen. Eu ganhei esse livro de presente da Ione, do Minha Vida Literária, então muito obrigada, Ione. Eu achei que fosse uma biografia da Jane Austen, mas na verdade ele tem algumas coisas, alguns fatos, né, reais, fatos históricos, fatos biográficos referentes à vida
vida da Jane Austen, mas é uma história, assim, bem ficcional mesmo, assim, de como a Jane Austen se apaixonou de verdade, quem foi o grande amor da Jane Austen e como que tudo isso aconteceu, e ao mesmo tempo ele vai contando também questões a respeito da publicação dos livros da autora e tudo mais. Então é muito legal pra quem gosta, pra quem é fã da autora, quem quer conhecer um pouquinho mais desse universo. É uma história muito linda, eu amei também, indico muito pra vocês. Só que tem um detalhe, eu não consegui terminar ele dentro da última semaninha de dezembro. Eu terminei, eu acho que no dia 2, no começo do dia 2, coisa assim. Só que eu estou contabilizando esta leitura como uma leitura de janeiro, né? O primeiro livro que eu li em janeiro, porque eu terminei em janeiro. Mas eu li, acho que a maior parte dele na última semana de dezembro. Consegui ler somente 3 contos aqui da parte que é intitulada Felicidade Clandestina, né? Ela tem vários contos dentro desta subdivisão, não sei como eu posso chamar isso. E aí eu até marquei aqui no índice pra mostrar pra vocês, ó. Eu li Felicidade Clandestina, Restos do Carnaval e Come Meu Filho. Só esses 3 que eu consegui ler dentro da maratona. E o último livro que eu havia me proposto a ler, não consegui ler, que foi esse aqui, que é o Short Stories, da Louisa May Alcott. É fininho e tudo, mas é em inglês, então eu ia demorar, sei lá, uns 2, 3 dias pra ler e eu não consegui ler esse aqui. Mas por fim, foi um mês muito produtivo. Eu li 7 livros e meio por conta do Memórias Perdidas de Jane Austen e consegui ler também 3 contos de Clarice. Então foi um mês muito bom de leituras. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!